Meus irmãos, quero cumprimentar a Igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, aqueles que são de propriedade exclusiva do Eterno, aos fiéis, aos benditos do Pai, aos herdeiros de Deus, aos co-herdeiros de Cristo, aqueles que foram vocacionados pela sua maravilhosa graça, aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, aqueles que têm a plena certeza e a convicção de que diante do alarido, da voz do arcanjo e da trombeta de Deus, encontrar-se-ão com Cristo nos ares e receberão o galardão que é devido a cada um segundo as suas obras, aos anunciadores do Evangelho, aos edifícios de Deus, aqueles que são ramo da videira verdadeira, que é Cristo, com a santa, sacrossanta, meiga dada por Deus, a inabalável e a insubstituível paz do Senhor. Se você tem esta paz, se você é portador dela, por gentileza, mesmo que discretamente, levanta a sua mão direita para o alto e dê um brado de glória nesta manhã para o seu Deus. Aleluia! Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez a subir uma tribuna para uso fazer da sua palavra, em especial aqui na Catedral das Assembleias de Deus do Brasil. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta catedral, Catedral Baleia, pastor João Adair Ferreira, e juntamente com a sua mãe digna esposa, pastora Kátia, que de maneira amabilíssima tem recebido a minha família aqui. Eu acredito que pelo menos uma vez por mês o pastor João liga para mim. Quando não é ele que liga, é o meu amigo pastor Cleiton Mariano, em nome do pastor João. E eu estou aqui há 1 ano e 4 meses. Pelo menos uma vez por mês eu recebo a ligação desse pastor, dada a importância que ele dá aos seus membros, aqueles que são pastoreados por ele. Pois bem, quero louvar a Deus pela vida do pastor Harbert Carvalho, que tem o meu sobrenome, Maximiliano Fernandes de Carvalho. Quem sabe somos da família Carvalho. Passei a admirá-lo esses 1 ano e 4 meses que eu tenho aqui sendo ministrado. Louvar a Deus pela vida de toda a diretiva da igreja, dos obreiros, da membresia e de você que nos visita nesta manhã. É uma manhã de celebração, onde estaremos rememorando o sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Por certo, Deus tem uma palavra de vitória para as nossas vidas. Quem quer ouvir a palavra de Deus nesta manhã? Abra sua Bíblia no livro veterotestamentário do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 53. É um texto da Bíblia Sagrada extremamente conhecido e propício para a ocasião. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Enquanto você localiza no seu exemplar da Bíblia Sagrada, quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, diaconisa Daniele, e os nossos filhos. Deus tem nos levado para alguns lugares do estado do Brasil. Já moramos no Rio Grande do Sul, estamos morando aqui em Brasília, e por todos os lugares que Deus tem me conduzido, Deus tem proporcionado momentos como este, de comunhão com os irmãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a minha família, que sempre está ao meu lado. Quem achou a referência bíblica, diga amém. Diz assim um texto sagrado: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você pode adorar a esse Cordeiro. Aleluia, tomai-vos assento nesta manhã. Estou ciente do tempo que tenho para ministrar esta breve reflexão acerca da palavra de Deus. Mas eu preciso introduzir esta mensagem falando acerca de Isaías. De fato, Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, o Senhor é salvação, filho de Amós, é um dos profetas que mais profetizou acerca do Messias. Por isso ele é conhecido como o profeta messiânico, o profeta da redenção, ou o profeta evangelista. No livro de Isaías encontramos inúmeras referências acerca do plano da redenção. E pelo fato de o plano da redenção ser abordado neste livro de maneira tão extensa, de maneira tão proeminente, o próprio Agostinho vai referir-se a este livro como o quinto evangelho. O livro de Isaías, de fato, é marcante pelas referências que faz acerca do Cristo, apontando para o Messias, para o Mashiach de Israel, para aquele que viria salvar o mundo. Se não vejamos no livro de Isaías, nós encontramos títulos e temas para Cristo, como sendo Senhor, renovo do Senhor, Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Jessé, Cordeiro de Deus, Rei, Pastor, Servo do Senhor, Pedra angular, Líder, Comandante, Redentor e Ungido, dentre outros. Em termos quantitativos, podemos destacar que dos 66 capítulos que compõem o livro de Isaías, 17 deles fazem menção única e exclusivamente a Cristo, em que pese Isaías ser um estadista, ou seja, alguém forjado na arte de governar, aprove Deus chamá-lo para o exercício profético. Isso está registrado no capítulo 6 de seu livro. Ele então vai exercer o ministério profético na terra de Judá, também chamada de Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do grande rei, a cidade de Sião, a cidade da adoração. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, isso está escrito na Bíblia.
Acontece que Isaías vai ser chamado por Deus em um momento ímpar na sua vida. Durante a escola dominical falou-se em chamada de Deus aqui também. A chamada de Deus ocorre na vida de Isaías em um momento de tragédia. Se não vejamos o capítulo 6 de Isaías, quando ele vai rememorar o momento em que ele é chamado por Deus, o momento em que ele é vocacionado por Deus para o exercício do ministério profético, e ele não tem outra alternativa senão externar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sinceramente, se eu fosse Isaías, eu rememoraria, eu lembraria da chamada de Deus na minha vida, não por uma tragédia, mas eu começaria pela visão. Mas Isaías faz questão de inverter a situação, e a circunstância que pesa no momento em que ele lembra da chamada, oh, aleluia, é o pior momento da sua história. Isaías então é obrigado a dizer: eu fui chamado por Deus no ano marcado por morte, ano marcado por tristeza, ano marcado por angústias, ano marcado por perguntas sem respostas. Contemporaneizando essa história, eu diria que 2020 ou 2021 seria o ano em que Isaías seria chamado por Deus. Aleluia. Ano marcado por sofrimento, por angústia, por lágrimas, por perguntas sem respostas, por perdas de referências. E se Isaías estivesse aqui entre nós hoje, eu faria duas perguntas. E a primeira seria: Isaías, qual foi o pior ano da sua história? Seguramente ele diria: foi o ano em que morreu o rei Uzias. E a segunda pergunta para ele seria: qual foi o melhor ano da sua história? Seguramente ele diria: foi o ano em que eu decidi entrar no templo e vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. Mas não é a mesma coisa, pregador. O pior ano e o melhor ano se intersectam no mesmo episódio, no mesmo evento. Afirmativo. Isso me dá o direito de, pela misericórdia de Deus e à luz da palavra, profetizar sobre a sua vida neste púlpito. Então, só para quem acredita, levanta a mão para o alto, que eu vim como profeta de Deus nesta manhã também, para profetizar que 2021 não será o pior ano da sua história. Aleluia. Pelo contrário, será o melhor de todos eles, mas é só para quem crê nesta manhã. Aleluia, aleluia. Ainda por ocasião da chamada de Isaías, vale a pena destacar que Isaías vai ter uma visão extraordinária. Isaías tem uma visão espetacular. Isaías tem uma visão esplêndida. E diga-se de passagem, hoje nós só somos capazes de pregar e ensinar que existem serafins porque foi Isaías quem viu. Se Isaías não tivesse visto, nunca nós saberíamos que existem serafins neste momento, que estão diante ou acima do trono de Deus, e não estão de boquinha fechada não, mas eles estão adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. A visão é extraordinária, é única, a visão é exclusiva, mas eu preciso destacar, ele não viu quando estava tudo bem na vida dele. Ele não viu quando todas as suas perguntas tinham respostas. Ele viu quando tudo estava indo de mal a pior. Ele teve esta visão extraordinária no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vim como profeta de Deus nesta manhã para profetizar para muitos aqui. Oh, aleluia. Em 2021, tu verás o que você precisa ver. Oh, aleluia. Quem acredita nesta palavra? Oh, aleluia. Mas o que eu preciso ver, pregador? Não sei. Você sabe. Isso se chama mistério. Sabe o que é mistério? Segundo o pastor João Caetano, um dos grandes ensinadores que eu tive o prazer de ser seu aluno,
Mistério é verdade parcialmente revelada. Eu não sei, mas você sabe. O que você precisa ver em 2021? Tu verás. Aleluia. Só para vocês terem uma ideia. Êxodo capítulo 33, versículo 18, nós vamos encontrar Moisés pedindo, não, rogando a Deus que mostre a sua glória. Qual é a resposta de Deus para Moisés? Moisés, ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, nós vamos encontrar o evangelista dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Deus não foi visto nunca por ninguém. Isaías, capítulo de número 6, versículo 1, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono. Ora, Moisés pediu para ver o que João diz que ninguém vê e que o Isaías diz que viu. Só para quem acredita nesta manhã, tu verás em 2021, ali tem uma alma, ali tem outra, ali tem outro que acredita também. Em 2021 tu verás o que Moisés pediu para ver, João diz que ninguém vê e Isaías diz que viu. Tu verás o braço do Senhor revelado na sua vida. Aleluia, oh aleluia, o cuidado especial de Deus para conosco. Aleluia. E é aqui nessa revelação do braço do Senhor que eu quero já iniciar e terminar a mensagem. Aleluia. Sabe por quê? Porque o livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías, ele vai do capítulo 6 ao capítulo 53, e eu gostaria de apenas destacar isso. Isaías vai do trono ao Calvário. Parece que é o único profeta que faz isso. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias e qualquer outro dos profetas maiores ou que estão entre as citações bíblicas, Elias, Eliseu, dentre outros. Isaías é o único que vai do trono ao Calvário. Aleluia. E de fato, Isaías 6, Isaías descreve o trono. Em Isaías 53, ele descreve o Calvário. Em Isaías 6, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em Isaías 53, ele vê um cordeiro mudo sendo levado ao matadouro. Em Isaías 6, ele vê os serafins sobre o Senhor. Em Isaías 53, ele vê a iniquidade de todos nós sobre o Senhor. Em Isaías 6, ele vê o Senhor sendo adorado pelos serafins. E em Isaías 53, ele tem a visão do Senhor ferido pelas nossas transgressões. Aleluia. Oh, aleluia, glória ao Senhor. Em Isaías 6, os serafins encobrem o rosto. Em Isaías 53, os homens escondem o rosto dele. Aleluia, oh aleluia. De fato, Isaías 53 é o retrato mais vívido e mais eloquente do Gólgota. E detalhe, 700 anos antes do próprio plano da redenção se concretizar, que consistia em resgatar o que se havia perdido na humanidade, por meio de seus representantes legais, a saber, Adão e Eva, no jardim do Éden, ao transgredirem a ordenança divina e migrarem de um estado de inocência para um estado de pecaminosidade e desobediência contra Deus. Oh, aleluia. Isaías 53, 700 anos antes, vai retratar o próprio Jesus Cristo encarnado, do qual falou João, no versículo 1, enarquem rologos, cai rologos, em proston teon, cai teós, em rologos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. 700 anos antes, aproximadamente, de Cristo neutralizar a sua deidade e voluntariamente padecer em nosso lugar. Aleluia.
como bem explicitou Paulo em Filipenses 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte. Paulo dá ênfase, não é qualquer morte, e morte de cruz. Aleluia. Paulo faz uma opção desde a sua conversão. A mensagem central do meu evangelho, do meu ministério, será a mensagem da cruz. Aleluia. E Isaías 53 vela o Calvário, que é revelado no Novo Testamento. Irmãos, estou caminhando para o encerramento. Aleluia. E quando ele vai introduzir o capítulo 53, que é a referência que serve de base para a nossa reflexão de hoje, diante da mesa do Senhor, ele faz duas perguntas retóricas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Alguns dizem que se nós transformarmos a segunda pergunta em uma afirmativa, então ela responde a primeira. E se nós fizermos o mesmo processo referente à primeira questão, então ela responde a segunda. De forma que ficaria: quem deu crédito à nossa pregação? A quem o braço do Senhor foi manifestado? A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem deu crédito à nossa pregação? A verdade é que existe um problema grave de comunicação nesse sistema, nesta equação apresentada por Isaías, que vai introduzir a fotografia do Calvário. E que problema é este de comunicação? Aleluia. Temos o primeiro elemento fundamental para a comunicação, quem fala? O emissor. Temos o segundo elemento primordial para que haja uma comunicação eficaz, eficiente e efetiva, que é a mensagem, o conteúdo, a ideia que está sendo transmitida. Mas temos falta do terceiro elemento principal, a audiência. Oh, aleluia! E alguns dizem que a falta é de crédito, mas crédito é um substantivo abstrato, e uma das características do substantivo abstrato na nossa língua, no nosso vernáculo, é que ele depende de outro substantivo para existir. Por isso, não é falta e nem ausência de crédito. Na verdade, é ausência de ouvinte para dar crédito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O problema de Isaías, é o que Isaías está denunciando, é a audiência. Tinha um bom pregador, Isaías, que no capítulo 6 foi purificado com a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A mensagem era boa, era a mensagem que apontava para um Calvário que iria ser revelado futuramente. Mas não tinha audiência. Isaías denuncia a audiência. Para esta audiência, a mensagem da cruz é fraca. Para esta audiência, a mensagem da cruz é simples. Para esta audiência, a mensagem da cruz não serve. Para esta audiência, a mensagem da cruz não dá. Para esta audiência, a mensagem da cruz é insuficiente. Aleluia! Mas eu quero crer que nesta manhã, oh aleluia, oh aleluia, eu quero crer que nesta manhã, a audiência que eu estou encontrando aqui, é uma audiência diferenciada, que sabe de fato e de direito a sua posição, neste cenário que estamos rememorando hoje, aleluia, é uma audiência de fato, que prefere dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. Você pode declarar isso? Até morrer eu a vou proclamar. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
Oh, aleluia. Essa é a audiência que dá valor ao sacrifício do Calvário. Mais uma vez. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Até por uma coroa. Você pode aplaudir a esse Jesus. Essa é a audiência do Gólgota. Aleluia. De fato, encerrando. Aleluia. Anos se passaram. E Atos capítulo 8 vai revelar que o problema muda de elemento. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo impeliu Felipe a ir para um lugar deserto entre Jerusalém e Gaza. Chegando nesse local deserto, ele vê uma carruagem. Quem está lá? Um eunuco etíope, guardador dos tesouros da rainha. Ele está vindo do centro da adoração de Jerusalém. E aí o Espírito Santo diz: alcança a carruagem. Eu não sei qual era a capacidade intelectual cognitiva de Felipe, mas a aptidão física era excelente. A Bíblia diz em Atos 8:30, e correndo Filipe no meio do deserto, o seu destino estava com uma carruagem, ele a pé teve que correr, e correndo alcançou a carruagem. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que ele alcançou, poderia estar ofegante, poderia estar esbaforito, poderia estar com a sua respiração fora do compasso normal, mas alcançou a carruagem e teve condições de ouvir o que estava lendo o eunuco. Aleluia. E aí ele então começa a ouvir: cordeiro, mudo, não abriu a boca. Ovelha, tosquiadores, não abriu a boca. Então ele diz: eu sei o que ele está lendo. Ele manda gritar: ei, entendes tu o que leis? Aleluia. Sabe qual é a resposta? Como eu vou entender se não há quem pregue? Em Isaías 53, o problema era a audiência. Em Atos capítulo 8, o problema é o pregador. Em Isaías 53, a pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? Em Atos capítulo 8, a pergunta é: como entenderemos se não há quem pregue? E o que isto significa é que os anos podem se passar. Pode dar ruim para pregador, pode dar ruim para a audiência, mas uma coisa é certa: a mensagem sempre permanecerá intacta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Isaías, da onde ele estava falando, aproveitou a mensagem e começou a anunciar a Cristo. Oh, aleluia! A mensagem é a mesma. Oh, aleluia. O pregador pode ser bom, pode ser ruim, pode ser mais ou menos, mas a mensagem é intacta, a mensagem é poderosa, a mensagem é intelectual, a mensagem é extraordinária, a mensagem é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir. Aleluia, esta é a mensagem. E se você nesta manhã faz parte da audiência que dá valor à mensagem do Calvário, saiba disso. E eu encerro aqui de fato e entrego o microfone a quem de direito. Aleluia. Se João 3,16 é o versículo áureo da Bíblia, Isaías 53 é o capítulo áureo da Bíblia. Se João 3,16 nós encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Isaías 53 nós encontramos uma outra perspectiva deste mesmo versículo:
Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. E nós o reputamos por ferido, aflito de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas pisaduras. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Se João 3,16 é a expressão máxima do amor de Deus para com a humanidade, Isaías 53 é a expressão máxima do sofrimento do unigênito de Deus pela humanidade. Aleluia, oh aleluia. Por isso saia daqui hoje com esse pensamento renovado na sua vida. Se alguma vez ele foi desvanecido por qualquer circunstância, mas ele foi ferido, não pela coroa que cravaram sobre a sua fronte, mas ele foi ferido, não pela cruz onde o pregaram, mas ele foi ferido, não pelos açoites romanos que colocaram expostas as suas costelas, expuseram suas costelas. Ele foi ferido não pelo pretório romano, ele foi ferido não pelo sinédrio judaico, ele foi ferido não por Anás ou Caifás, ele foi ferido não pela multidão que ensandecida clamava: Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Ele foi ferido não pelo julgamento de Pilatos, nem muito menos pela indiferença de Herodes, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E se tem uma resposta que precisa ser dada, e se tem uma pergunta que precisa ser respondida, não é quem deu crédito à nossa pregação, ou a quem se manifestou o braço do Senhor, ou como entender se não há quem pregue. A pergunta que precisa ser respondida nesta manhã, por mim e por você, é esta: por que de fato Jesus morreu na cruz do Calvário? E a resposta está em Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Você pode declarar: sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu entrego o microfone a quem direi.